Pessoal, boa tarde. Mais um vídeo aqui. Agora nós estamos com um áudio bom. Vai dar para comentar e falar melhor. Estamos aqui no simulador hoje, né? Mas com o mesmo operacional sempre. Topos e fundos válidos, usando a ferramenta Fibonacci. E depois eu vou estar em outros vídeos ensinando qual o topo, qual o fundo que é válido. Aqui também já temos outro topo válido. Esse aqui é um topinho válido, mas que não é tão relevante. Então vamos só copiar aqui. Então, analisando o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje. Beleza, ele parou aqui, ele rompeu um topo, fez outro topo aqui, só que fez um falso rompimento. Ele rompeu e negou, né? No caso não é uma negação, um falso rompimento. Negasse se ele terminasse aqui para cima e depois voltasse, né? Como aqui embaixo foi uma negação. Então aqui foi um falso rompimento. Então beleza, ele já abriu o mercado quebrando o fundo, tendência de baixa, já veio. Porque ele fez uma alta, deixou uma máxima. E aqui ele fez um fundo válido. Então quer dizer que ele está fazendo fundo mais baixo. Apesar dele ter quebrado aqui esse topo válido, o que acontece? A gente esticar a Fibo, porque ele quebrou, a gente estica do último movimento. Não sei o que está acontecendo com o PC aqui, está travando a plataforma, tem que atualizar. Aí o que acontece? Puxa do último movimento, mínima, máxima, 50%. Aqui, ó, ele veio, tentou voltar, negou. Aqui, ó, no caso fez um falso rompimento no 50%. Aí ele vai buscar fundo. É simples. Ele está abaixo dos 50%, é venda. Ele está acima, é compra. Ah, mas aqui não é compra. Mas pode ver que ele está aqui, ó, embaixo desse rompimento. Ele seria compra se ele rompesse aqui, ó, esse topo válido, porque aqui foi um fundo válido. Aqui ainda não é um topo, porque ele não rompeu o mínimo ainda. Então o topo válido seria esse aqui, ó. E esse cara aqui seria um topo válido. Então para ele, para ser uma compra, ele teria que romper esse. Então foi aonde que eu fiz a minha venda. Fiz a minha venda aqui, stopinho aqui. Eu até tinha arriscado uma compra aqui. Depois que eu vi a Fibo, eu saí fora e fiquei negativo 50. Mas agora acho que já estamos o que? 10 positivo, olha lá. 40, estamos 20 ali. Mas o nosso alvo está aqui, ó. Podia ser aqui o nosso alvo, né? Mas eu deixei aqui porque aqui tem um fundo que ele pode vir violinar aqui. Então, mas o nosso alvo é aqui. Então, apesar que como ele está fazendo fundo, ele vai voltar para tentar romper esse fundo, né? E ainda tem um ponto de negação aqui também, ó. Uma mínima aqui que ele já rompeu, então isso aqui podia sair fora. Aqui não está tão relevante aqui, porque já que ele fez aqui, não foi testado esse fundo. O que está valendo é isso aqui de cima, né? Vamos ver aqui, o que temos para cá. Apesar que é um ponto forte aqui também, ó. Esse aqui é um fundo válido. Esse foi, veio, voltou, aí abriu lá para cima. Vou deixar ele marcado aqui. Então quer dizer, só que aqui ele veio, como esse aqui se tornou um fundo válido. Opa, por isso que tem que fazer marcações no gráfico para você não se perder. É como eu acabei de chegar e analisei agora rápido e fiz essa entrada, então aqui é um fundo válido. Houve uma negação aqui, ó. Opa, para mim isso aqui é uma negação, deixou um fundo. Então temos esses pontos aqui, ó, de atenção. Deixa eu tirar, copiar isso aqui. Eita. Colocar ele para cá para não confundir. Então aqui eu poderia deixar uma parcial aqui e deixar o restante aqui pelo menos.
Só que a gente está no fundo da tarde, no finalzinho da tarde. Então é preferível colocar 100 no bolso do que deixar voltar e deixar 50 pro mercado, né? Dinheiro bom é dinheiro no bolso. Hoje é 100, 150, amanhã já vai mais 100, 150, no outro dia 300, 400. E no final do mês já dá uma bolada boa. Até vou tirar isso daqui, ó, porque como já tem aqui, ó. Então aqui veio aqui, teve, como ele fez, ele vai tentar manipular, né? Então, mas aqui ele está abaixo dos 50%. Vou colocar uma corzinha aqui para aí, para nós saber onde está. E vamos deixar rolar. No outro vídeo eu vou ensinar o que é o topo válido, o que é um fundo válido. E daí já vai ter uma direção melhor no mercado. Isso aqui foi o que fez, o que abriu a minha mente. O que foi abrir a minha mente. Ó, isso aqui é um rompimento, porque tem diferença entre fundo e rompimento. Entendeu? Fundo válido e rompimento. Aí eu vou estar explicando o que é um fundo válido, o que é um rompimento. Porque se teve rompimento, ele pode ser um rompimento falso, que nem aqui, ó. Houve um rompimento, beleza, mas foi falso, né? Ou pode haver um rompimento e depois uma negação. Então tem que esperar a confirmação dele. E como é que a gente espera essa confirmação? Então eu vou estar explicando. Agora nós estamos no 0 a 0, acho, já ainda. Foi porque eu acabei de entrar no mercado, abri o computador, já entrei aqui, depois eu zerei e fiz. Essa aqui é a segunda operação. Então, e depois tem um gerenciamento de risco também que eu adaptei, que se você tiver a noção básica de fazer as operações, esse gerenciamento vai ajudar bastante. Então fica ligado aí nos próximos vídeos aí, que a gente vai estar que eu vou estar passando alguma coisa, né, que eu sei, e espero poder ajudar aí quem está começando e até quem mesmo já está no mercado, né? Tem bastante gente que está bastante tempo no mercado ainda, e acredito eu que não é o tempo, que nem eu falo, às vezes a pessoa está 5, 6, 7 anos, ela já tem um entendimento, mas ela não encontrou ainda um operacional para ela, e às vezes falta uma coisinha para poder virar a chave. E essas coisinhas que eu aprendi foi aonde que fez a virada de chave aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, porque senão a gente vai, eu gosto de marcar no meu gráfico. Esse não é um fundo válido, esse é rompimento aqui, ó. Esse é rompimento, esse é rompimento. Por que que é rompimento? Depois eu vou explicar no outro vídeo. Rompimento. Beleza, esse rompimento tem que ir lá pra cima também, porque lá toda hora abre uma caixinha aqui. Acho que eu até coloquei errado rompimento, hein? Deixa eu ver ali, rompimento. Coloquei um N no lugar do E. Não, tava certo, só troquei a forma aqui. Rompimento. E rompimento, beleza. Então depois eu vou explicar o que é o rompimento, o que é topo e fundo válido. Aí pegando essa estratégia aqui, ó, esse conhecimento já vai melhorar muito aí o operacional, porque daí vocês vão fazer o que é suporte e resistência, qual o suporte e resistência melhor, né? Porque não é qualquer lugarzinho que tem um suporte, uma resistência, tem um lugar verdadeiro, e é ali que você vai fazer a operação, se operar suporte e resistência.
E a nossa operação tá devagarzinho, tá fluindo. Então, como isso daqui eu vou postar depois, né? Já não é uma indicação de compra e venda, apenas, né, o operacional que eu faço. Então aí, se puder se inscrever no canal para dar uma ajuda, né, que a gente vai fazendo umas coisas aqui, a gente vai vendo se consegue ajudar outras pessoas também. Que o mercado é o seguinte, a gente sabe que ele dá muito dinheiro. Ó, vamos ver aqui. Beleza, eu já sei que ele abriu de baixo aqui. Para ele, o meu stop teria que ser aqui atrás. Então eu ia ter o que? 9 pontos de stop aí, ó. Abriu o mercado aqui, ó. 9, 10 pontinhos de stop. Para pegar o que aqui, ó? 16 pontos. Beleza. Então, quer dizer, a gente sabe que ele dá um... E com mais agora, a gente sabe que ele dá um dinheiro no dia. Dependendo, né? Isso aí, ó, com R$160 com um contrato, né? Mas como tal com 2 contratos... Entendeu? Dependendo do gerenciamento, né? Pô, ia dar R$360 para R$200 de stop. Então acredito que não tá ruim. Aí todo mundo fala, nossa, mas continuar assim que o tempo quebra. Não tem jeito de quebrar. Se você sabe para onde o mercado tá indo, como é que você vai quebrar? Ali você pode fazer uma parcial. É um risco que você, por isso que eu falei, dependendo do gerenciamento, é um risco. Por quê? Porque se ele vem aqui, quebra ele vem daqui, ó, ele quebra. Então ele negou o fundo. Se ele negou o fundo, ele vai buscar o topo. Ele vai buscar aqui o topo, ó. Se ele passar desse daqui, ó, aí ele vai buscar isso aqui, ó. Vai buscar a máxima. Entendeu? Tem esse rompimento também. Ele pode pegar aqui no rompimento, mas passou daqui, ele vem buscar a máxima. Então quanto ponto que ele tinha para andar para cima? Se ele já não fez, ele vai vir para baixo. Está fazendo o fundo mais baixo. Então... E com certeza aqui ele pode parar, porque ele fez essa pernada, 1, 2, 3, corrige aqui para poder subir, ou se ele quebra ele faz para baixo, mas ele volta aqui para depois ele começar a subir. Então nosso alvo é aqui mesmo, não tem para onde correr, princípio, né? Se ele vir para baixo, porque tem um fundo aqui, né? Esse fundo é válido, e aqui, deixa eu colocar aqui, ó, isso aqui é mínima. Esse aqui não é fundo, esse aqui é mínima. Fundo é esse cara aqui, ó. E esse de baixo é mínima. Então deixa eu escrever ali. Oxe, onde eu tô? Não, é essa linha. Direita mínima. Mínima. Então beleza, temos uma mínima, um fundo, temos negação, temos aqui aparentemente um suporte aqui, né? Porque ele veio, bateu ó, várias vezes aqui, ó, tentou, voltou, mas nós estamos abaixo dos 50%, então é venda, não tem pra onde correr. Aqui tá perigoso aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, mas aqui é um candle gatilho. Se aqui é um candle gatilho, ele já ganhou aqui para dentro do candle gatilho e vai buscar a mínima do candle gatilho. Entendeu? Então aqui, se o candle gatilho tivesse com a mínima para cá, o alvo seria aqui e o stop estaria aqui atrás, caso, né, alguém tivesse comprado, fosse vir aqui para comprar e ele estivesse voltando. Mas como tá aqui, ó, o alvo vai ser aqui para baixo. Não tem para onde ir. Só que nada é 100% do mercado, né? Então isso que eu falo, se a gente acerta o topo e o fundo válido, a gente consegue fazer a operação boa. Por quê? Aqui é um topo válido, aqui é um fundo válido. Então ó, ele está nessa pernada aqui, ó. Aqui dentro é tudo ruído. Então aqui que tem que ficar esperto, porque a manipulação, os stop acontece nesse meio aqui, ó. Então aqui ó, seria uma resistência para você estar operando aqui. Caso ele passasse, esperava ele virar o suporte, né? Até vou colocar de vermelho aqui, ó. Resistência. Aí depois vocês vê no gráfico de vocês esse dia, que já vai estar um pouco montado aí já.
Aí é só acompanhar. Ó, aqui é uma bruta de uma resistência, porque ele rompeu e falhou. Então beleza. E daí vamos ver aqui, máxima, mínima. Como ele fez uma nova mínima, né, posso vir aqui, mas como ele rompeu, ele negou, e eu volto, ele está para baixo dos 50%. É uma resistência praticamente no 61. É uma resistência boa. Então aqui, quando o gráfico voltar a passar desse ponto aqui, ó, espera ele subir e confirmar. E confirmar a força. Ele sobe. Poxa, esse imã aqui às vezes vacaia. Ó, espera ele subir, testar e romper. Beleza, na hora que ele rompeu isso aqui, ó, que essa estrutura pode ser mais aqui embaixo, rompeu aqui, já era. Na hora que ele veio aqui e começou a subir, você não sabe se ele vai romper. Então, quer dizer, se mesmo se fizer a compra aqui, primeiro alvo sai aqui. Se ele rompeu, deixou. Stop aqui embaixo e deixa ele rolar. Por quê? Porque o stop é no pullback dessa pernada. Então é o último pullback que tem que ser no último fundo, né? No caso, fundo válido. Aí que eu vou explicar qual é o fundo válido. Atrás do fundo válido. Porque se ele quebrou o fundo válido, aí espera, porque ele pode estar mudando de direção. 6h55 da tarde, 4h55 da tarde, 16h55. E o trade é acima, é coração, é paciência. Entendeu? Às vezes o gráfico, se vocês souber o que é o topo e o fundo válido, vão arrebentar. Então, para você que está vindo agora, seja bem-vindo ao canal Discreto na Bolsa de Valores. E aqui nós estamos no mini dólar. No mini dólar, haja coração. Não é nem futebol, mas haja coração isso aqui, né? Então, aí vai muito do lado emocional, né, da pessoa. Mas quando a pessoa tem o conhecimento daquilo que ela está fazendo, ela já não carrega esse peso. Aí muitos falam, nossa, o negócio é tenso, no mercado, é isso, aquilo. Não, não é tenso, é porque não tem o conhecimento devido. Depois que eu aprendi para onde o mercado vai, logicamente que às vezes a gente calcula, a gente vê uma informação ou outra, acaba analisando errado, a gente toma os stop. Mas depois que você começa a entender um pouco, poxa vida, você sabe que o negócio é simples, mano. É que nem eu já vi trade falando, pô, o mercado é simples. Entendeu? Então, e é verdade mesmo. O mercado é simples. O que vale? Se você tem se você tá com o gerenciamento certo, pô, você não está colocando acima daquilo que você pode perder no dia. Você tá com a sua leitura, você fez a sua leitura, você calculou, tá certo? Então marcha. Então não tem o que temer. É a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu entrei comprado porque ele tinha voltado aqui, ó. Só que daí depois que eu analisei aqui, que eu tinha acabado de abrir, eu analisei, opa, eu estopei aqui, ó. Eu estopei, a hora que ele tava voltando aqui eu estopei. Aí eu falei, não, daí eu vendi aqui, não, eu estopei aqui, ó, no candle verde, sabendo que ele tava subindo, eu tinha comprado, eu estopei, porque eu tinha comprado mais pra cima, e depois eu vendi aqui, ó. E já deixei meu stop aqui, ó, nem tirei, podia vir violinar, mas eu já sei que não ia fazer isso, porque ele já tinha ganhado a mínima aqui, ó. Ele ia voltar nos 50% para depois cair, fazer o pullback. Entendeu? E meu stop agora poderia ser atrás desse que anda aqui, ó. Porque ele já fez outro fundo, ó, para diminuir um pouco, né? Mas eu gosto de deixar até a hora que pega o primeiro alvo. Poderia pôr no 0 a 0, já tá com 90, já estamos com alguma coisinha ali, ó. Olha, já estamos com 30 real. Parece, mais 30 real, o que eu faço? 30 real já é um pouquinho amanhã que você usa para poder aumentar o seu stop. No começo você usa o seu dinheiro, o seu capital. Quando você começar a fazer um pouquinho de dinheiro aqui, opa, os seus stops você já usa o lucro no seu gerenciamento. Aí você nunca coloca o seu valor. Por isso que depois eu tenho um gerenciamento que eu vou, em algum vídeo eu vou mostrar
Porque o gerenciamento é simples. Se você pegar seu capital e dividir ele por 3, até chegar a um montante que você consiga dividir por 5, e esse dividido por 5, vamos supor que dê lá, você conseguiu aí chegar aí a uns 2.000 de lucro aí, nem que você for de pouquinho em pouquinho, entendeu? Mas vai de pouco em pouco, 20, 30, 50, 60 e vai juntando. Quando você tiver com 2.000, pronto, aí você já vai dividir por 5, entendeu? Porque 5 vezes 4, 20, você vai ter R$400 de stop para você estar operando com um contrato, entendeu? Olha a possibilidade que você tem que fazer. E de repente surge uma operação dessa daqui, ó, tô com 50 com 2. Olha só, poderia pôr o quê? Se eu tenho R$400 para perder no dia, poderia pôr 4, 5, ia dar 250, 5 contratos. Ou menos, né? 6 contratos aqui, ó, para dar R$150. 6 contratos ia dar R$150. Entendeu? Com 6 contratos aqui, ó, eu estaria com 90. Olha só para você ver o lucro que eu poderia fazer hoje. R$540 nessa operação aqui, ó, com um prejuízo de 150. Se eu tenho 400 de prejuízo por dia, então quer dizer, você não vai errar todo dia, você não vai perder os 400 todo dia. Se você perder uma vez na semana, talvez seja um dia na semana, talvez seja razoável, 2 dias no máximo, talvez ainda 2 dias, mas eu acredito que não dá isso, porque você vai ter 400 de stop, de repente você tomou 50 de stop, beleza, fica calmo, analisa o gráfico, espera a tua operação, entra com um contrato, faz lá seus 30, 40 real, 50, beleza, sai no 0 a 0 e depois vai de novo, entendeu? Não se enforca de uma vez. Aí beleza, vamos supor que ele pegue aqui os 90 e tivesse mais mercado para andar. Aí eu já está com 180 aqui, já estou no lucro, ia estar no lucro lá. Com esse lucro, com mais o que eu tenho, que eu já tinha dos 400, quer dizer o que? Ali você já tem aí 500 e poucos reais. De repente você acha uma operação que você está acostumado a fazer, no caso dessa daqui, ó. Pô, aí eu meto marcha numa operação dessa, entendeu? Dá para pôr aqui, ó, 10 contratos aqui, ó, eu estando mais com um pouquinho de lucro no dia. Dá para poder dar esse contrato aqui tranquilo, porque mesmo se eu tomasse stop, ainda eu ia ter mais uma graninha para poder rodar no dia ainda. Nunca queimar tudo que tem no dia. Então, porque daí o risco, imagina só, 10 contratos aqui, pô. Aí, ó, 900 pila ia dar aqui num dia. Então, falta o que? É coragem e perder o medo de tomar stop. Porque o stop vai ter, mano. Entendeu? Por isso que você tem que analisar. Escreve no gráfico, analisa. Pô, procura entender a FIBO, como é que funciona a FIBO, da onde que eu puxo a FIBO. Entendeu? Por quê? Porque daí você já vai ter mais uma noção. Entendeu? Vai ter mais uma noção melhor para poder fazer suas operações. Ó, e aqui também, olha para você ver. Ó, houve uma falha aqui, ó. Ó, pra você ver, uma falha de fundo aqui, né? Buscou o fundo, rompimento. Agora o que ele tem que fazer? Ele tem que romper fundo. Não. Ó, ele desceu, veio e tem que romper fundo. Entendeu? Meu stop ainda tá, meu alvo é que tá generoso, é por causa do horário. Mas ele tem que romper fundo. Ou então ele vir aqui e fazer isso. Parar no 50. E aquilo que eu falei, que eu acredito que ele possa fazer isso. Aí ele vem, quebra aqui, ó. Quebra esse topo aqui, no caso, bem pertinho aqui, ó, vem aqui e faz isso, ó. Aí já era, quebrou aqui, meu amigo, e já tá com fundo válido aqui, ó, já era, entra aqui, stop aqui e deixa ele rolar até lá em cima, na máxima. Aí no caso, né, como ele já rompeu isso aqui, ali é máxima. Agora deixa eu ver aqui, porque ali é topo também, é aqui, ó. Aqui é topo e lá é a máxima. Deixa eu pôr 2 aqui, por quê? Porque aqui tem um fundo, né? Tem um rompimento, então ele validou como topo lá. Então ele vai buscar o topo. Entendeu? Vou deixar na direita e vou deixar abaixo. Essas marcações dá para aproveitar no outro dia, que no caso... Não sei se ainda vou colocar hoje ou amanhã.
Mas aí pelas essas marcas dá para vocês ver o vídeo e ter a noção no gráfico depois, só acompanhar. Se ele fizer isso e ele vai vir fazer isso, ó, entrada aqui e marcha até o topo. No dólar dá para ganhar alguma coisa. Agora ele pode também vir aqui, ó, fazer isso, porque ele tem essa daqui também. Deixa eu colocar uma corzinha aqui melhor. Aí, ó. Então tem essas duas probabilidades dele vir para cá ou ele vir daqui, né? Ele vir daqui, ó, quebrar, fazer o B aqui, ó, aí ele quebrar e fazer um, ele vem bem perto aqui, ó, ele vem bem perto aqui, quebra aqui, ó, e deixa um fundinho aqui. Ah, entrada aqui, ó, você já deixar esse fundo aqui para romper, ele passou aqui, rompeu, entrou. Por isso que tem muita gente que fala comprar no rompimento válido, né, um rompimento. Mas aí se ele já veio dos 50%, ele vai ter que romper topo. Então, só deixar a confirmação. Vamos tirar isso aqui para não ficar muita linha aqui, para não enxergar ali a hora que bateu o gain. Tô confiante, hein? Tô confiante. Vamos lá. Ah, eu já tô no lucro já. Pra você ver, eu entrei numa operação errada, saí, mas já tô no lucro. 50 no bolso já tinha, para pagar o café amanhã. Entendeu? Aí também não tem essa também, a turma fala, não, conta simulador é diferente que conta real. Não, é tudo igual, mano. É tudo igual. Porque aquilo que você está fazendo, no começo eu até achava, depois entrava na operação no começo, ficava até tremendo aqui, colocava o negócio, já andava, já te tirava. Na primeira operação que eu fiz, uma das primeiras operações que eu fiz, quando eu comecei a entender o gráfico, assim, comecei a operar no mercado, eu deixava o gráfico desse tamanho assim, ó. Eu deixava o gráfico desse tamanho assim, ó. Maior ainda assim, ó. E aí a vela andava aqui, a vela piscava, opa, tá descendo, daqui a pouco ela subia, pum, eu já cortava. Eu fiz 200 e poucas operações no começo, no dia. Isso aqui deve ser a realidade de muita gente. Eu fiz 200 e poucas operações no dia, 211 acho. Como é que consegue fazer 200 de operação num dia, mano? É fora do normal isso. E sair negativo ainda. Não, se eu sair positivo ainda foi o que? Uns 60 real ainda, que eu lembro. Depois outro dia que eu perdi ainda. Eu sei que na primeira semana que eu comecei a operar eu saí com 750 real de lucro, parece. Depois na sexta eu perdi os 750 e mais o dinheiro que eu tinha investido. Por quê? Porque não tinha conhecimento. Entendeu? Aí isso aí leva um processo, é um processo. Você tem que aprender uma coisa de cada vez. Pra você ver, ó, não uso média móvel, não uso volume, não uso nada. O voluminho aqui até seria bom por causa no caso da teoria de Aikoff, mas eu não uso, entendeu? Porque isso aqui deixa o gráfico mais limpo e você consegue entender a movimentação do preço. Só que para entender a movimentação do preço, né, você tem que entender o que é o topo válido e o que é o fundo válido. Pronto, já está na metade do caminho. Por quê? Porque daí depois no topo válido e no fundo válido você tem a FIBO. No meio você vai saber que é ruído, entendeu? Olha só para você ver aqui, ó. E essa é agora aqui que pega. Ele já fez o rompimento aqui, ó, não fez o rompimento aqui. Então aqui tá meio perigoso deixar ele voltar. Mas vamos assumir o stop. Se der stop, deu stop. Fazer o que? Essa foi a... Só que aqui é o seguinte, aqui... Ah não, meu stop tá aqui em cima, tá certo. Aqui deu um topo. O certo é ser acima desse topo aqui, o stop. Mas vamos deixar. Ele vai ter que ir lá no fundo. Ele pode falhar o fundo também, né? Tem essa. Mas a probabilidade é a nosso favor. Entendeu? Então quer dizer, depois que você entende o que você está fazendo, você já não fica mais com medo. Você sabe que se você tomar stop, pô, beleza, mas eu estou fazendo o que é certo. Entendeu? Então você está dentro do tomou stop, beleza, porque não é 100%. O mercado às vezes de repente, né, virou, como tem falhas, né? O mercado tem falha, né? Só que ele anda em ondas, né? Ele anda em ondas. Então você tem que acompanhar essas ondas. Entendeu? Como ele quebrou aqui é o 50% desta pernadinha aqui, ó. Ele não pode perder esse fundo. Se ele perder esse fundo, daí ele vem até aqui. Então aqui ele pode testar e aqui também, ó.
nesse Q no gatilho. Eu vendi por duas probabilidades, que ele está abaixo dos 50 e porque ele ganhou esse Q no gatilho, ele voltou aqui também, né? Agora aqui, ó, aqui teve uma negação de topo, ó. Se teve uma negação de topo, ele volta para o fundo. Aonde que é o fundo dessa pernada aqui? Aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó, é sempre bom marcar o fundo aqui, ó. Entendeu? Esse aqui é um fundo válido também. Fundo válido. Então ele vai vir buscar aqui, ó. Se ele já negou, ele tem que buscar essas regiões aqui. Então só tirar isso aqui porque já tem um aqui perto, aqui, ó, já tá no meio dos dois, então deixar isso aqui mais próximo. Que eu podia até colocar aqui, ó, 100zinho. 100zinho é melhor do que 90, né? Mas esse zoião também é bom não. Então, vamos lá. Aí fala, poxa, já tava com 100, poderia zerar. Mas e aí? Aí você não vai saber se você tá com a leitura certa. E se o preço for aqui, aí você saía com 100, ele deu um pouco a mais, né? Às vezes você pode ter saído, mas de repente você sai, daqui a pouco abre outro candle vermelho, nossa, eu vou entrar de novo, daí ele vai e te estopa. Entendeu? Daí ele vem aqui, você pensa que ele vai descer mais, você deixa, acaba ficando negativo e perdendo aquilo que você tem. Então tem que colocar o alvo, colocar o stop e deixar. E deixar, porque se você for estopado, ó, eu já fui estopado em 50, se for em 100, beleza. Tá entendendo? Durante o dia, tá no meu gerenciamento, tá firmeza, não tem problema. Então um dia negativo não quer dizer que você vai perder tudo. E depois uma operação só que eu fizer, já liquida esse 100 de novo, fica positivo. Só que vamos ver, essa é a operação, é a minha visão que eu tive aqui, ó. Disso aqui, sabendo que ele já parou aqui, ó, já rompeu um topo. Se ele rompeu um topo, ele tem que romper agora, né? Ele tem que fazer isso. Só que ele está abaixo dos 50. E olha só para você ver aonde ele parou, ó. Aí muitos vai comprar aqui e colocar stop aqui embaixo. Vamos ver, ó, para você ver, ó. Ó, ele nem chegou a romper, ó. Tá vendo? Aí, nossa, fez um candinho gatilho aqui, beleza, vou comprar, porque agora ficou um fundo aqui, ó. Mas pode ver que aqui, ó, aqui tem um fundo, ele tá fazendo fundo mais baixo. Então aí a pessoa vai querer comprar, sendo que ele nem rompeu o topo ainda. Aí não dá, amigo, aí não dá, aí vai tomar stop mesmo, ó. Ele fez um fundo aqui, ó, aqui, ó, ele fez um fundo aqui, ó, e tá fazendo fundo mais baixo. Entendeu? Aqui tem um fundo, ó. Aqui tem um fundo, aqui ele já deixou um pavio de um fundo. Entendeu? Então quer dizer, deu uma violinada aqui, deu uma negada, então ele pode voltar para o topo. Mas aqui, vamos ver a fibo desse pedaço, e nós tá a favor do movimento. Entendeu? Nós tá a favor do movimento. Tem essa fibo e tem essa fibo. Ele pode vir até aqui, ó, pegar o nosso 0 a 0 de novo e voltar. Mas nós estamos a favor do movimento da fibo. E aqui ele parou bem no rompimento, então até vou aumentar aqui para me dar uma olhada melhor. Ele não chegou em lugar nenhum aqui, ó. Ele pode ter chegado aqui, ó. Deixa eu baixar um pouquinho isso aqui. Topo válido. Ele pode ter chegado aqui, ó. Que pode ter sido um ponto de parada para ele, né? Mas também não acredito não, por causa da fibo. Porque se ele já está abaixo dos 50%, né? Então, e ele está fazendo fundo mais baixo, ó. Fundo mais baixo, fundo mais baixo, aumentou o fundo, depois baixou o fundo de novo. Vamos ver, tem até 6 horas ainda para rodar isso aqui, 6h30 que fecha o mercado. Pô, também chega essas horas aqui é morto. Mas tem hora que à tardinha ainda tem uns caras ainda que deixa para tarde para liquidar o mercado à tarde. Agora em outubro vai ter a criptomoeda até as 8, hein? Vamos ver se esses outros ativos aí vai entrar também até as 8. Aí vai crescer mais o mercado, né? Mas seria bom ter mais gente operando.
Sinal de mais grana. Vamos deixar ele rolar, vamos deixar ele rolar. Então, para ver, ó, não tem segredo o mercado da movimentação, só tem que ficar de olho e fazer poucas operações, só nos lugares mesmo que... Coloquei esse topo aqui agora, aqui bem no meio do negócio aqui, agora não dá pra ver. Deixa eu mexer nessa linha aqui não. Vou deixar aqui mesmo. Olha lá, o que eu falei? Ele vai até ali. Ele tá no 50%, ele vai vir aqui e depois vai descer no outro ainda. Vai demorar. Porque aqui tem um topinho, ó. O meu stop tinha que estar aqui, ó. Como ele está aqui no 50%, ele tinha que estar atrás aqui desse topo, do topo anterior, porque ele pode vir aqui, dar uma escorregada aqui e tirar nós. Mas, né, tá atrás do topinho aqui, válido, tá atrás do rompimento. Então, porque ele pode vir aqui, ó, romper, depois ele negar, só que aqui ele dá uma espetada para cima e vem. Só que eu tô achando muito difícil, porque tem esse ponto de parada aqui também, onde tá bem o nosso alvo, a nossa entrada. Tem aqui, ó, esse rompimento aqui. Ah, não, ele ganhou o rompimento aqui, ó. Ele ganhou esse rompimento. Então, quer dizer o que? Se ele ganhou esse rompimento, já falhou aqui, ó, nós estamos meio que em risco, hein? Mas vamos ver. O certo do meu stop seria aqui, ó. 30 real a mais, 30 real a menos. Mas eu não vou, eu vou deixar aqui onde estava, no cinquentinha. Não pelo valor financeiro, é porque aqui tem um topinho, mano. E ele vai vir buscar esse topo aqui. Por isso que tem que ser aqui, ó, o stop. Não tem pra onde correr. Ele deixou, ele vai vir buscar aqui em cima. Ele vai tirar nós agora. O certo é eu ter saído da operação. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque ele tá trabalhando abaixo de 50%. Mas aqui que tá o BO. Ele tem esses pontos aqui, ó. Tem esse ponto também. Tem que ficar de olho. Mas vamos lá. Se não acreditar, quem que vai acreditar, né, mano? Então vamos... Não vamos torcer, né? Porque quem torce não sabe o que tá fazendo. Eu fiz consciente. Eu entrei aqui porque ele tá abaixo da fibra dos 50 dessa pernada, sabendo que ele já tá em alta aqui, ó. Que ele já fez, está em alta não ainda, né? Porque ele apenas rompeu. Mas aí ele voltou e fez o que? Uma negação aqui. Ele está tentando voltar para cima. Está tentando. Entendeu? Ele só vai confirmar a estrutura de alta se ele romper aqui, ó. Se ele romper esse topo aqui, ó. E para romper topo não vai adiantar de nada, porque ele tem que romper fundo. Esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui tem que dar validade nele para ele romper topo. Esse aqui fica valendo um fundo válido, é isso mesmo. Só que esse aqui não é topo ainda. Por quê? Porque tem que romper o fundo. Então ele vai ter que vir aqui primeiro para depois ele subir. Para ser um fundo válido, né? Para ser um topo. Senão ele pode ser só rompimento, sem topo. E pode fazer um topo com esse fundo aqui. Daí esse fundo fica sendo válido. Esse não, esse fica sendo válido se ele fizer rompimento. Mas para ser rompimento de topo, para mudar a direção do mercado, apesar que aqui ele já mudou, né, a direção do mercado. Aqui ele veio, validou esse fundo aqui. Deixa eu pôr essa linha aqui para mim não confundir também. Aqui ele validou o topo, fez um fundo. Então o fundo válido dessa pernada é esse daqui. É esse fundo aqui que é válido dessa pernada. Porque aqui, só que aqui também tem um fundinho válido aqui também, que é o da metade. Então temos dois fundos aqui. Vamos aguardar, né? Olha lá, muita gente comprou ali. Vamos ver. Olha lá, muita gente compra ali agora e vai colocar stop aqui embaixo. Por causa desse candle aqui, ó. Vai tomar bucha.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem dá mais? Mercado financeiro é top, mano, é top. Então, é questão de tempo e paciência. Entendeu? Se você tiver paciência para operar uns 2 meses, 3 meses devagar, com um contrato, dois contratos, e for juntando esse capital, que você fechar positivo no mês, fechei com 800, beleza, no outro mês fechei com 1.000 e pouco, beleza, vai juntando. Porque quando você tiver esse montante, que eu falei para você, de 2, 3 mil, perdão, se tiver esse capital de 2 ou 3 mil, aí já vai ficar mais. Aí já vai ficar mais interessante. Por que não fazer com esse capital inicial? Pô, agora começou a dar soluço agora. Porque é o seguinte, porque é o capital inicial, mano. Entendeu? Para você não perder ele. Agora, quando você faz com o lucro, já é diferente. Porque você está vivo no mercado. Aí você tem lá 500 reais por dia para estar operando de stop. Meu, quanto que não dá para você fazer no mercado com 500 reais de stop? Quanto tempo não dá para você ficar vivo no mercado? E não precisa operar todo dia. É aquilo que eu estava falando. Você vai, analisa o gráfico, tudo, espera nas melhores localizações do gráfico, você faz a sua operação. Pô, tô começando a dar soluço, agora beber uma água.
Então, voltando aqui, ó, o que que eu disse? As pessoas vão comprar aqui, vão colocar stop aqui, vai tomar bucha, vai tomar bucha. Então, vamos lá, vamos lá. Tava falando aqui, o áudio tava desligado. Ah, maravilha, né? Ó, pra você ver, ó. Quem comprou aqui, colocou stop aqui, ó. Vai tomar bucha. Vai tomar bucha. Então, vamos lá. Deixei até uma linha aqui agora para ver o alarme, para não escutar alguém. Então, essa operacional de ferramenta com fibra é top, mano. Ela vai ajudar bem. Quanto eu tô positivo agora? Agora já tô com 20, 10, 20. Ah lá, é que nem eu tava falando. Quando o áudio tava desligado. Se eu tô com 50 reais, beleza, eu sou estopado, eu ia ficar com 100 negativo aqui. Beleza. Amanhã eu ia operar de novo, eu teria os 400. Mano. Se eu tenho 400 no caso, eu teria 300 para operar. Ou pegava os outros mais, né? Os outros mais 100 do outro dia, 400 de novo. Mas assim, depois que você juntar um montante,
que dê para você dividir por 22 dias. Logicamente que é muita coisa, né? Porque se você dividir por 10 dias já tá... Ninguém perde 10 dias direto, mano. Entendeu? É esse cálculo que tem que ter. Pô, você consegue... Quantos dias você consegue operar sem sair negativo? E quantos dias você consegue fazer aquele, praticamente aquele mesmo valor? Vamos supor, entre 100 e 150 todo dia. Ah, firmeza. Ah, eu consigo fazer 3 dias direto. Um dia eu saio no Lois de 150. Então, o seu alvo está entre 100 e 150. Beleza. E o máximo de prejuízo 150. Então, você fez 2 dias 100 e 150. Outro dia você perdeu 150. Beleza, ó, pra você ver. Você está com 200 de lucro. Entendeu? Isso que vai fazer a diferença. Mas se você puder, através de um montante, dividir ele por 22, aí você já vai, poxa, aí você vai ficar vivo no mercado ali, vamos dizer que para sempre, né? Porque, pô, como é que pode uma pessoa perder 21 dias direto? Aí pode parar e voltar a estudar de novo, controlar o emocional, porque daí não é mais emocional também, né, mano? Porque você já sabe como funciona a FIBO, se você sabe aonde tem um topo e um fundo válido, porque isso aqui é a movimentação do preço, que é o mercado anda aí. Então, beleza, então ali você já vai ter uma noção melhor. Se você tomar stop vai ser pouco, mano. Você vai tomar stop vai ser pouco stop que você vai tomar. Então aí já vai melhorar muito o seu operacional. E pô, imagina só, quinhentão de... A hora que você juntar, tiver quinhentão de margem por dia para operar, aí é estouro, mano. Aí você vai chegar no 1 milhão rapidão. Entendeu? Porque é aqui que eu falo. Vamos supor que eu tivesse lá 2 contratinhos, olha só, mano. Tivesse aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 contratinhos, 500 pila aqui de stop. E a turma fala, nossa, 500 reais de stop. Ué, mas aqui, ó, eu já ia pegar o que? 900 pila aqui, ó, com probabilidade de pegar 1000 até mais aqui, ó. Entendeu? Como tá no final da tarde, eu já ia deixar aqui mesmo, ó. Só que daí eu ia pôr o que? Eu ia deixar metade aqui, ó, uns 5, 6 contratos aqui, e deixava o restinho aqui para baixo, porque vai que ele desce com tudo aqui, ó. Aí já pegava mal uma quirera. Entendeu? Isso que vai fazer a diferença. Um dia ou outro você catar uma pernada boa com bastante contrato, que não seja do seu capital, né? Seja do lucro. Aí é estouro, mano. Entendeu? Não precisa operar todo dia, porque tem dia que você vai ver que está consolidado, você espera sair da consolidação. Entendeu? Porque tem a teoria de Eichhoff. Se ele está descendo, ele consolida, é porque ele vai fazer um rally para cima depois. Entendeu? Se ele estiver descendo e consolidar, tem que ver se para cima teve outra consolidação, porque daí pode ser distribuição e redistribuição. Agora, se ele tiver numa queda, né, tiver numa queda forte, ó, lá em cima agora, ó, então pode ser uma redistribuição, que ele fica num range para distribuir para baixo. Aí no caso depois, se tiver uma consolidaçãozinha embaixo, ele vai para subir, mano. Aí você sabendo essas pernadas, você já vai fazer scalp na direção que o mercado vai, mano. Entendeu? Mas eu gosto de operar praticamente aqui, ó, o dia. Eu fico vendo onde é o fundo e o topo do dia para mim poder, porque aqui no caso ele fez um fundo, beleza. A hora que ele voltou aqui, ó, eu ia fazer uma entrada aqui para pegar esse pedaço aqui, ó. Fosse no scalp rápido, quantos pontos que ia dar aqui? Porque se ele voltou aqui, ó, para cá, a hora que ele deixou esse pavio aqui, ó, eu ia entrar aqui e ia seguir esse candle aqui até ele terminar. 7 pontinhos no dólar. Com 2 contratos, 140 pila. Já tava bom. Mas quanto mais margem tem, né, mais você tem que fazer para aproximar daquela margem que você tem de risco. Você tem 300 reais de risco? Beleza, você tem que pelo menos se aproximar daqueles 300. Porque daí você vai fazer lá, vamos supor, 200, 250, fechou, entre 200 e 250, tá bom. Porque se 2 dias você fizer 200, um dia você perde 300, aí você tá no lucro ainda. Entendeu? É essa que tem que ser. Mas logicamente que com 300 reais de margem, mano, dá pra fazer muito mais, mano. Ó, 2 operaçãozinhas que eu fiz. Uma eu saí no stop. E agora nós estamos ali no 20, 10. Mas se pegar aqui, vamos ver quanto que nós vai ficar de lucro, né? Aqui se tiver com 50 lá, vai ficar com 40. Com 90, 100 e poucos reais.
importante é ter mais uma gordura pro dia de amanhã. Porque tem dia que o mercado não vai andar muito, então você tem que saber o dia que o mercado não vai andar muito. Se você saber aonde é o alvo, é que nem um cara que eu vi, aí ele falando assim, mira nos alvos. Então todo o preço ele tem alvo, entendeu? Oferta e demanda, ele tem alvo para ele buscar. Então a gente sabendo onde está esse alvo, opa, a gente vai aqui, ó, foi uma correção de 3 pernas para depois voltar a subir, ó. Isso aqui eu já sabia, ó, 1, 2, 3 aqui, ó. 1, 2, 3 pernas aqui, ó. Porque depois que ele deixou esse, ele rompeu, então ele fez 1, 2, 3 pernas. Depois dessas 3 ele volta a subir para buscar a perna B, que é essa daqui. Aí essa perna B ele faz um falso rompimento, no caso aqui foi um falso rompimento, aqui foi uma negação, para ele voltar para o fundo de novo. Então aqui foi a mesma coisa, perna 1, perna 2 e perna 3, tá vendo como que praticamente anda do mesmo jeito? Ele volta, perna 1, perna 2, perna 3, ele voltou o que? Para buscar o fundo aqui, ó. Agora ele volta para corrigir aqui, ó, para vir aqui e depois daqui ele pode subir. Talvez, né? É isso que eu falei, talvez, porque ele está no metade, 50%. Então ele veio, ele pode vir aqui para depois subir. Aí eu tinha falado, né, que muita gente comprou aqui, colocou stop aqui, ia tomar bucha. Vamos ver. Olha lá, já tô com 30 positivo já. Deixar assim maiorzinho, melhor para ver, né? Apesar que assim dá para ver o gráfico inteiro, melhor. Oxa, 100 e poucos reais demorado, quer dizer, já tinha feito, ó, você vê, se eu tivesse saído daquela hora aqui, entrava de novo, né? E dá para fazer várias vezes, mas é bom sempre ficar posicionado sem mudar. Vanessa, é o seguinte, tem como você avisar o vizinho para mim, para posso perguntar para alguém no meu lugar, aqui em sexta, passei no médico lá, daí eu tô no ponto aqui, daí eu vou passar no médico de novo, tem que dar uma melhorada na dor, se eu marco para fazer, vamos só cria lá, senão vai ter que parar para fazer, beleza? Daí você avisa ele fazendo favor, caso ele não conseguir, você avisa ele que eu coloco no grupo lá. Valeu, Vanessa, obrigado. Mas avisa ele aí, se caso ele não conseguir, eu jogo no grupo lá. E vamos lá, tava no áudio ali, né, mas tá valendo. Olha aqui, o que que eu falei, ó, ia colocar o stop aqui, ó, ia ser estopado, entendeu? Por isso que não é uma velinha só, que você tem que, depende onde tem uma vela, né, aí até pode, que nem aqui, aqui veio, aqui falhou, aqui paviolinou, aqui rompeu a entrada aqui, aí já era.
Obrigado. Ah lá, ah lá, ah lá, e vamos escutar o sininho do game, hein, ó. Vamos escutar, por isso que não pode entrar no gráfico a zóia, né, meu? Eu entrei aqui já no olho aqui, ó, porque eu já vi que ele rompeu aqui, já vi que perdeu, depois que eu analisei, por isso que é bom tá no gráfico um tempo antes analisando, para não fazer desperdiçar a entrada, né? Mas mesmo assim, ó, desperdicei uma e já tô lá com o valor que, olha, já era para estar com mais, né? Já era para estar com 120. E agora, hein? Vai pegar no game, pá, vamos deixar aqui no fundinho no 100, vamos deixar no 90, vamos deixar aqui no 100 aqui, ó. Porque aqui eu sei que ele vai ter que vir nessa pernada dessa fibra aqui, que ele vai ter que buscar esse fundo, mas vai que ele rompe o fundo, né? Como ele já veio dessa pernada aqui, ó. Ele já veio dessa pernada, fez essa. Ah, é, então aqui ele pode parar aqui ou pode continuar, né? Como ele já fez um fundo mais baixo, ele tem que vir aqui testar esse fundo aqui, ó. Ou ele pode parar aqui. Olha lá, já ser estopado aqui, ó. Ó. Então agora sim, ó. Não precisa nem dar sopa pro azar agora. Agora eu podia deixar no 0 a 0. Por quê? Porque ele já rompeu outro fundo aqui, ó. Ele já rompeu outro fundo. Entendeu? Do micro movimento. Ele já rompeu outro fundo. Porque agora tá bem seguro o stop. Se ele voltar aqui é porque já era mesmo. Daí, né, tá na roça e vai mudar de lugar. Aí, né, diminui o prejuízo. Mas agora podia deixar até um pouquinho para baixo para ganhar uma coisinha, mas não. Mas eu vou permanecer com ele lá. Eu não gosto de tirar até pegar o primeiro alvo. Mas tem que ficar esperto, ficar de olho. Vamos deixar isso aqui, ó. Ó, ele fez isso, parou. Aí ele volta no 50% dessa pernada. Como ele parou aqui no 61, ele vai ter que romper fundo agora, né? Essa é a probabilidade. Mas aí o que acontece? Aí tem essa pernada aqui, né? É isso mesmo. Ele pode vir aqui fazer isso, ou pode descer direto. Então tem essas duas probabilidades, né? Mas eu vou... Vamos garantir aqui, né? Vamos fazer um trade seguro. Já que eu já fiz coisa errada no começo, então vamos fazer um trade seguro agora. Olha lá, estrutura de baixa, rompeu, negou. Opa, se houve negação, ele vai voltar a buscar o que? O topo. Só que aqui ele já parou aqui, ó, no rompe, quer dizer, houve essa aqui, então essa falha, então ele vai, essa falha, esse rompimento falso aqui. Aí ele voltou para buscar o rompimento, esse primeiro rompimento aqui. Então tudo tem que analisar, tem que se perguntar, porque senão acaba falhando e... Aí já é, Elvis. Olha lá, ele veio, rompeu, ele volta para testar o rompimento. Entendeu? Esse aqui é um topo válido porque rompeu o fundo. Esse é um topo válido porque rompeu o fundo. Esse aqui não é fundo, esse aqui é rompimento. Então é topo válido porque ele fez o rompimento. Fundo válido vai ser quando ele rompeu o topo. Essa tem que ser a sacada, entendeu? Porque só o rompimento, por isso que muita gente acaba errando nos rompimentos, porque opera o rompimento falso. Por isso que a estatística é que 90%, sei lá se é 90%, que o rompimento é falso. Porque pega o rompimento que não é rompimento verdadeiro, fundo verdadeiro. Então eu prefiro operar contra do que operar a favor. Dependendo aonde tiver, né?
Quando o topo é válido, por exemplo, esse topo aqui foi válido, beleza, rompeu com força, fechou, o próximo testou, já era. Começou o soluço de novo. Vamos ver aqui, né, se ele vai pegar os... Porque o alvo verdadeiro é aqui, ó. Nos R$ 90 aqui, ó. Mas eu vou deixar no 100, por quê? Porque tem esse fundo aqui, tem esse aqui, ó. Tem os 3 fundinhos um perto do outro aqui, ó. Então... Vamos inventar essa cor aqui. E o soluço ataca. Já estamos com 80 pila na parte da tarde, hein? Se tivesse operado durante o dia aqui, ó, que não dá para ter feito, hein? Vamos ver se vai pegar nosso alvo aqui com o 100 aqui. Então, acredito que como ele já veio aqui, ó, ele fez isso, aí vai parar aqui para subir. Ô, soluço ruinzinho, hein? Pô, já tinha parado e voltou de novo.
Vamos lá, mercado. Se mexe mais um pouquinho para sair no primeiro alvo, que eu já ia fechar a operação. Ação aqui, aí tô com soluço, anda logo. E agora também, eu protegi, se ele pegar o meu, eu posso deixar no 0 a 0 um também e deixar rolar. Mas é melhor sair com um pouquinho a mais no bolso, né, do que ficar esperando. Uma hora de operação, 1h13 para conseguir andar 10 pontos. Estamos perto, hein? Estamos perto. Estamos perto. Pra você ver que o mercado não é tão complicado. A gente que complica. Pô, desculpa aí pelo meu soluço aí, que o negócio não quer ir embora. Já bebi água, fiz um monte de coisa e o negócio não vai. Aí ele chega pertinho da linha assim, ó, começa a querer voltar, você fala, vou zerar. Aí ele só vai um pouquinho aqui, daqui a pouco ele desce e dá seu alvo.
Apesar que mesmo eu saindo com um aqui ainda ficava bom ainda, hein? Mas vamos deixar no alvo. Ele já testou o rompimento. Tem que descer. Pô, o mercado vai ficar enroscando agora ali para dar os 10 pontinhos. Quase 1h20 já para pegar 10 pontos. Nove, né? Porque meu alvo tá em 9 pontos ali. Deixei por mais porque se ele passar eu pego mais que o outro. Na verdade é 9 pontos. 1h20 para pegar 9 pontos. Olha a paciência que tem que ter, né?
É, pessoal, o negócio aqui tá feio, hein? Falta poucos minutos aí para acabar o mercado e o negócio não pega os 9 pontos. Nossa, 10 pontinhos que nós tava ali, ó, 9 pontos. Eu vou sair com um contrato por causa do horário e vou deixar um, né? Então vamos comprar um aqui, ó, para sair com um, porque se ele voltar, né, fica no 0 a 0. Menos mal, eu acredito que nem voltar ele vai pegar o nosso alvo aqui no finalzinho. Mas já são, que hora que agora? 6 e 9. Até 6 e 10 ou 6 e 15. Aí 6 e 15 eu encerro a operação, mesmo pegando ou não. Pelo menos saímos com 50 positivo. Tá vendo como é fácil? Saímos, tava com 50 negativo, agora eu tô com 50 positivo. Tá bom. Duas operaçãozinhas. Sem estresse. Agora se ele vir pegar aqui, melhor ainda, né? Quem sabe ele pega os 10 pontinhos aqui. Que aqui ele tem que vir, porque é o processo da FIBO. Se ele tá no 50%, ele volta. Às vezes ele fica, né, dá um tiquinho acima, um tiquinho. Mas vamos insistir aqui nos 9 pontos. Aí já saí com um mesmo aqui, ó, porque já tá no finalzinho do mercado mesmo. E se ele voltar, pelo menos ele sai com uma quirera. E vamos escutar o barulho do game agora, hein? Porque aqui eu já deixei um alarme para ele pegar. Se ele dar uma pernada boa aqui, ó, como ela já está protegida, pode. Só que como está no final, né? Agora não sei que hora que fecha, 6h20 ou 6h30, 6h15. Então vamos deixar para cá, então, que no finalzinho melhor sair com uma quirera no bolso. Vamos deixar aqui no na onde é para estar mesmo, para não ser muito zoião, né? Quem cresce o zóio acaba ficando vesgo. Vamos lá, hein? Vai pegar o nosso alvo, hein? Vamos. Tem uma linha vermelhinha aqui. Ah, é, foi a linha que eu coloquei aqui e coloquei errado ainda. Vai pra cima aqui, mano. É junto dessa aqui, ó. Agora no finalzinho, vamos lá, dá uma pancadinha pra baixo aí pra pegar nossos 10 pontos. Pra você ver. 1h30 pra pegar 9 pontinhos. Puxa vida. Deixa eu pegar um negócio aqui que tá entrando siriri aqui dentro.
Aí ó, segunda vez que eu tô falando e o microfone tá desligado. Aqui ó, pegou o nosso alvo. A fibra é vida, mano. Você aprendeu a usar a fibra no 50% é onde mora o dinheiro. Aqui eu tava explicando aqui que é o seguinte, se você souber puxar a fibra é fácil para saber, ó, vamos voltar aqui ó. Aqui ó, aí ele fez essa quebra. Quando tem um rompimento, você puxa depois do rompimento, sempre depois do rompimento fica mais fácil, porque aqui ó, houve o rompimento. Então máxima, mínima, ele subiu na região de 50%, pode ver. Ele fez o pullback para subir, violinou, falhou. Esse cara desceu para baixo aqui, mano. Entendeu? Desceu para baixo. Aqui houve um rompimento. Então, puxa a fibra de novo aqui no micro movimento, ó. Mínima, máxima. Ah lá, tá para baixo dos 50%. Entendeu? Aqui já podia vender, mas espera ele andar um pouquinho para agora que ele desceu, ó. Vende aqui, põe stop aqui atrás. Pronto, ó. Busca o fundo. Qual fundo? O fundo aqui, ó. Desse 50% maior, que você tá vendo a fibra do micro, mas puxa no movimento maior. Pronto. Quantos que ia ficar aqui, ó? Deixa eu tirar aqui. Stopinho aí de 2, 3 pontos, talvez. Vamos tirar essa fibra agora. Ficar melhor aqui. Olha lá, 3 pontinhos ali, ó, para pegar 9. Entendeu? Só que como a probabilidade de romper, podia esperar essa vela terminar, né? E talvez a outra fazer o pullback para depois enroscar. Depois nessa já era. Voltou para cima do rompimento, ó, você espera. Quando volto para cima de algum rompimento, nessa vela saía 11 pontos, mas eu ficaria com 9 só. Que nem no caso depois aqui. Ele rompeu. Vamos puxar a fibra. Houve um rompimento, puxa a fibra, mano. Para ver aonde que ele vai voltar. Porque ele está em tendência de baixa. Só que ele, como ele já veio aqui, ó. Entendeu? Máxima, mínima, 50%. Então, ele bateu, esse falhou. Então, esse aqui ainda... Só que aqui ele voltou para dentro do rompimento. Então, esse cara pode subir. Como ele subiu, esse subiu. Já ganhou 50%, já era. Ganhou 50% aqui, ó. Já voltou para dentro do rompimento. Compra aqui, ó. Deixa o stop curtinho aqui, ó. 3 pontinhos de novo e busca o topo. Mais 6 pontos. Podia deixar ele, porque... Como aqui, olhando o contexto, aqui teve um rompimento. Esse cara aqui, ó, já deu a negação, ele vai buscar esse topo. Então, se tivesse comprado aqui o stopinho aqui, tivesse arriscado nisso aqui, ó, deixado aqui abaixo desse candle aqui, ó, vamos supor 3 pontos. Olha a pernada que você vai pegar, 17 pontos. Então a fibra é uma ferramenta, não tem melhor do que esses indicadores que eles colocam para vender aí, essas coisas aí. Mas esquece. Olha só para você ver. Por quê? Porque aqui ele já veio dos 50%, entendeu? Ó, dessa pernada toda aqui, ó. Ele já estava nos 50%, então aqui ele vai buscar topo. Aí o que acontece? Opa, o topo não, deixa isso aqui. Agora vamos mudar essa fibra aqui. Para onde né muda? Opa, veio para cá e veio para cá. Mínima, máxima, 50%. Testou os 50%, aqui compra. Ó, comprou aqui. Poxa vida, hein? Comprou aqui, ó. Já pega aí mais 4 pontinhos aí, 4, 5 pontinhos. E deixa, quando tinha muito assim, e deixa ele ter um rompimento legal, daí você puxa, porque no rompimento legal é melhor. Aqui, ó, máxima, mínima. Olha só que operação, hein? Muito 10, hein? Máxima, mínima, 50% ele pegou do movimento e caiu para baixo aqui, ó. Já era. Porque aí aqui, ó, aqui vai ter outra fibra. Cadê aqui, ó? Aqui, ó, vai ter uma mínima e aqui vai ter uma máxima. Olha lá. Esse aqui foi o que nós já tinha falado, né? Aí veio aqui, já tinha dado, nem tinha pegado ainda o coisa, então dava para entrar aqui, ó, e pegar esse pontinho aqui. Então tá top. Então fica por aqui esse vídeo aí, ó. Mais uma demonstração aí de algum setup que... Setup não, né? Algum operacional. Setup, não gosto de falar setup. Algum operacional que eu uso da Fibonacci, de rompimento, falso rompimento. Aí eu vou fazer outros vídeos explicando o que é um falso rompimento, o que é o topo, o fundo válido, o que é o rompimento, porque nem todo rompimento é um fundo, nem todo rompimento é um topo. Então já fica ligado que a gente vai
dar uma esclarecida em algumas coisas que espero ajudar bastante gente aí a melhorar, né? Assim como mudou também, virou a minha chave isso aqui, vai mudar e melhorar a vida de muita gente também. Você vê, ó, tava 50 negativo, saí com 55 positivo, 2 operação. E eu entrei aqui, ó, que eu não tinha colocado a FIBA aqui ainda. Eu só tava vendo aqui, ó, por causa desse suporte aqui, ó. Na hora que ele tava aqui, ó, aí eu entrei aqui, só que o contexto é de baixa. Então, para esse aqui, ó, é só o, aqui dentro, ó, entre esse topo e esse fundo aqui, ó. Esse fundo é válido, por que é válido esse fundo? Esse fundo é válido por causa desse micro movimento. Mas então, aí teve um fundo, o último fundo que teve dele com o último topo. Aqui válido. Aí puxa, então, aí que acontece? Dentro desse canal aqui, ó, é tudo ruído, mano. Então aqui tem que ficar esperto com as armadilhas. Aí foi aonde eu caí, por causa que eu vi o suporte que eu falei que nada, vou comprar aqui e colocar stop. Aí ele desceu, na hora que ele tava subindo aqui, eu comprei aqui. Aí eu saí fora aqui, mas eu saí negativo, porque eu estava bem aqui em cima. Aí eu saí negativo com 50 reais e já vendi aqui. Aí eu vendi aqui por quê? Porque daí eu pus a FIBO, porque daí eu liguei aqui a máxima e a mínima aqui, ó. Daí ele já estava, ele estava aqui, ó, abaixo dos 50. Aí eu vendi aqui, deixei o stop aqui atrás e para buscar aqui. Bateu no finalzinho da tarde, bateu, né? Mas só que nesse é um pouquinho antes. Entendeu, galera? Obrigado aí por ficar até aí o vídeo aí. Qualquer coisa aí coloca nos comentários aí, alguma dúvida aí, que eu vou estar respondendo, vou estar fazendo vídeo aí se precisar, se quiser entender. E daí a gente faz junto. Não tem problema não, a gente faz um ao vivo também, um replay ao vivo. A gente tenta aí ajudar a melhorar. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe e até a próxima.